iluminada! Chegamos na lição 29 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A ideia central para hoje é: Deus está em tudo o que eu vejo. Deus está em tudo o que eu vejo. Nós estamos nos treinando a enxergar o que é real desde a lição 27. Na lição 27, a gente treinou acima de tudo eu quero ver. Na lição 28, a gente treinou acima de tudo eu quero ver as coisas de um modo diferente. E hoje, a gente vai treinar Deus estar em tudo o que eu vejo. Aqui é importante dizer que a gente não vai treinar a ideia de panteísmo, que isso significa que tudo o que a gente enxerga é Deus, um pedaço de Deus, de certa maneira. Lembra que o 100, em última instância, diz que nada real pode ser ameaçado e que nada irreal existe. Ou seja, a realidade, o que é real de fato, é Deus. E tudo o que a gente percebe como dualidade, o corpo, a matéria, todos esses objetos separados que a gente consegue observar com os nossos olhos físicos, não são reais em última instância. Então, essa lição ela não está dizendo que Deus está um pouquinho, um pedacinho em cada coisa física, tá? Aqui é importante a gente trazer essa colocação para que a gente não se confunda, até porque essa frase ela pode ter essa conotação, pode trazer para a gente essa ideia. Deus está em tudo que eu vejo, então ele tem um pedacinho dele em cada lugar. E não é isso. Na verdade, o que ele está nos treinando aqui é que a gente reconheça a ideia subjacente, o que está por trás das formas. E para a gente fazer isso, a gente precisa, entre aspas, ativar a nossa visão espiritual. A gente precisa substituir a nossa visão física, que é essa visão dos olhos, pela visão espiritual, como a gente comentou lá no grupo de estudos, ver com o coração. É isso que ele está treinando, é isso que ele está fazendo com a gente aqui nessa lição. Então, quando ele diz Deus está em tudo o que eu vejo, ele está treinando a gente a olhar a santidade e o amor como única realidade subjacente, como a única coisa que de fato existe. Não olhar nada separado e começar a olhar tudo unificado. É realmente um treino mental, um exercício para que a gente possa, da mesma forma que a gente se condicionou a ver as coisas separadas, a gente está aprendendo a se condicionar, a lembrar a partir do condicionamento, porque a gente está treinando, todo dia a gente treina, todo dia a gente exercita, então também é um condicionamento, que na verdade tudo é uma coisa só. Legal, dito isso, vamos começar lá no parágrafo 1, eu vou fazer a leitura total da lição e a gente vai exercitar no final. A ideia para o dia de hoje explica por que podes ver o propósito de tudo em todas as coisas. Lembra que ontem ele disse isso, né? Quando a gente diz que quer ver, a gente tira a nossa ideia pré-concebida do que aquilo significa, de qual é o propósito para aquilo, e a gente permite que o propósito real apareça. Então aqui ele está evocando o que ele disse ontem. Aí ele vai continuar. Ela explica por que nada é separado por si mesmo ou em si mesmo. E explica por que nada do que vês significa coisa alguma. De fato, explica cada uma das ideias que usamos até agora, assim como todas as subsequentes. A ideia de hoje constitui toda a base da visão. Essa lição aqui ela é muito valiosa. Ela também é uma daquelas lições que são uma virada de chave dentro do nosso percurso aqui de treino, tá? Provavelmente acharás essa ideia muito difícil de aprender a essa altura. Podes achá-la tola, irreverente, sem sentido, engraçada e até mesmo irrefutável. Deus certamente não está numa mesa, por exemplo, tal como tu a vês. No entanto, ontem enfatizamos que uma mesa compartilha o propósito do universo. E o que compartilha o propósito do universo compartilha o propósito do seu Criador. Então hoje, tenta começar a aprender como olhar todas as coisas com amor, apreciação e a mente aberta.
Não às vezes agora. Quando ele fala isso, ele diz que a gente não está vendo com os olhos espirituais, a gente não está vendo com o coração, a gente só está vendo com os olhos físicos. Como podes conhecer o que está nelas? Nada é como parece para ti. O seu propósito santo está além do teu pequeno alcance. Quando a visão tiver te mostrado a santidade que ilumina o mundo, compreenderás perfeitamente a ideia de hoje. E não compreenderás como jamais pudeste tê-la achado difícil. Os nossos 6 períodos de prática para o dia de hoje, de 2 minutos cada um, devem seguir um padrão já familiar. Começa repetindo a ideia para ti mesmo e em seguida aplica aos sujeitos ao teu redor, selecionados ao acaso, citando cada um especificamente. Tenta evitar a tendência à seleção autodirecionada que pode ser particularmente tentadora em relação à ideia de hoje, por causa de sua natureza totalmente alheia. Lembra-te de que qualquer ordem que impões é igualmente alheia à realidade. Portanto, a tua lista de sujeitos deve, na medida do possível, ser livre da tua própria seleção, para a gente não cair naquele lugar de Deus está aqui nessa pessoa e Deus não está aqui nessa pessoa, né? Deus está aqui nesse objeto porque eu tenho um vínculo emocional com ele, mas ele não está aqui nesse objeto, né? Porque esse objeto aqui não significa nada. Então, para a gente não cair nesse lugar, lembra de encontrar níveis, de fazer julgamento, a gente vai aplicar sempre a tudo, porque na medida em que a gente aplica a tudo, a gente está se treinando a olhar o mundo com unicidade, não com dualidade. Então ele vai trazer um exemplo. Deus está neste cabide, Deus está nesta revista, Deus está neste dedo, Deus está nesta lâmpada, Deus está naquele corpo, Deus está naquela porta e assim por diante. Deus está naquele cesto de lixo. Além dos períodos de prática designados, repete a ideia para o dia de hoje pelo menos uma vez a cada hora, olhando lentamente ao teu redor à medida que proferes as palavras sem pressa para ti mesmo. 1 ou 2 vezes pelo menos deves experimentar uma sensação de descanso enquanto fazes isso. Uma sugestão para hoje. Aqui eu também sugiro que você, toda vez, na verdade, que ele sugerir que você repita de hora em hora, que você se recorde, eu sugiro que você coloque o seu celular para despertar sempre de 1 em 1 hora, no despertador ou no cronômetro, enfim, não sei como você consegue fazer isso aí, mas para que tenha esse gatilho, sabe? Toda vez que ele despertar, você vai lembrar, Deus está em tudo que eu vejo. Às vezes você não vai conseguir fazer os 6 períodos de prática parada durante 2 minutinhos direitinho, sabe? Sentando em um lugar específico e tudo mais. Então o fato de você colocar o celular ou o cronômetro para poder ficar ali rodando, isso te ajuda a trazer a ideia central para o dia de hoje à sua mente. Tá bem? Então vamos começar, eu vou liberar aqui os 2 minutinhos e a gente vai começar a aplicar a ideia do dia de hoje olhando para tudo que está ao nosso redor e dizendo: Deus está em tudo o que eu vejo, e citando, pode ser em voz alta, pode ser internamente, o que você está vendo neste momento. Vamos lá? Muito bom!
Finalizamos a aplicação da lição do dia de hoje. Eu senti nessa aplicação, pelo menos agora aqui com vocês, eu senti uma sensação de paz, e ele trouxe aqui a possibilidade de sentir um descanso enquanto a gente faz a lição. E eu realmente senti uma paz, uma tranquilidade. E aí, como que foi para você? Comenta no nosso grupo de estudos. Eu te vejo amanhã. Um beijo no seu coração e até lá.